Capítulo 14, versículo 22 em diante. Evangelho após escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22. Amém? Amém. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Em seguida, Jesus ordenou a seus discípulos que entrassem no barco e fossem diante dele à outra margem do lago. Enquanto isso, ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E já o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas logo em seguida Jesus lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: venha. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, gritou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, adoraram, acalmou-se o vento. Amém? Amém. Repita só o versículo 31 e 32 no tempo 3. 1, 2, 3. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Tome sua assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. O texto como nós vemos o nosso Senhor Jesus dando uma ordem aos seus discípulos. Uma ordem que vejo eu que os seus discípulos, eu acho que eles não acharam muito bom. Porque no capítulo 8, no versículo 23 de Mateus, Jesus vai estar com os discípulos dentro do barco. E quando eles estão no meio do lago, se levanta um grande temporal de vento, aonde faz o mar se embravecer e aonde as ondas começam a açoitar o barco. E o Jesus está na polpa do barco, o diácono irmão deles dormindo. E os discípulos se assustaram e ficaram com medo. Eles olharam para Jesus e o acordaram, dizendo: mestre, não te importa que nós pereçamos? Jesus se levanta, porque eles foram acordar Jesus. Jesus vai na polpa, sai da polpa do barco, diz: vento, mar se acalma, porque este homem não tem fé. Vejo eu que a nossa fé não pode ser abalada pelos temporais. A nossa fé não pode ser abalada pelas afrontas, pelas ondas. Mas a nossa fé, ela tem que abalar a tempestade. Aleluia. Mas a nossa fé, ela tem que abalar o temporal. Porque quando nós deixamos a tempestade, irmão Deison, abalar a nossa fé, nós demonstramos que nós estamos com medo. Nós demonstramos que nós não sabemos usar a nossa própria fé. Vejo eu que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: passem para o outro lado. Enquanto vocês estiverem passando, eu vou despedir a multidão. Você pensa que os discípulos não deixaram o barco preparado para Jesus? No Evangelho, após escrever João capítulo 6, versículo 22, nós vamos ver que eles deixaram lá o barco. Só que Jesus estava despedindo a multidão. E Jesus vendo que aquela multidão queria levar ele para fazer ele rei, para adorar ele como rei, Jesus despediu e subiu um monte para orar. Só que chegou a quarta vigília da noite e os discípulos já estavam no meio do mar. O vento se levantou, o vento começou a soprar contrário, começou a açoitar o barco. Os discípulos começaram a temer, começaram a sentir medo. Jesus aparece andando sobre as águas. E quando Jesus vem andando, irmão Deison, eles começam a gritar: é um fantasma. Eles viram Jesus caminhando sobre as águas, eles sentiram medo. É um fantasma, é um fantasma. Jesus diz: tem bom ânimo,
sou eu. Teu barco pode estar sendo açoitado, irmão. O mar pode estar se levantando contra ti. Teu barco pode estar balançando para um lado e para o outro. Mas não temas, porque ele vai aparecer. Não temas, porque ele é contigo. E Pedro olhando para Jesus, Pedro vai dizer: Senhor, se és tu, permita que eu vá até a ti. E Jesus vem, Pedro. Jesus quer dizer o que com isso? Pedro, pode vir, que eu quebro a lei da gravidade. Agora imagina o Pedro descendo daquele barco. Aquele barco estava açoitado pelas ondas. Ele estava balançando para um lado e para o outro. Vejam que Pedro não consegue descer normalmente, devido à afronta do mar contra aquele barco. Vejam que Pedro dá um pulo dali de cima. Pedro ele cai em cima das águas estão duras. Pedro começou a andar sobre as águas, mas a Bíblia diz que o vento soprou o contrário. E Pedro teve medo. Quem quer andar sobre as águas aí, dê um glória. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: irmão, você quer andar sobre as águas? É muito simples. Saia do barco. Saia do barco. Mas saia sem duvidar. Saia com fé. Saia sem temer. Para que você vai temer? Se você serve ao Deus que no princípio criou céus e terra. Para que você vai temer se o Deus a qual você serve, ele diz que ele é contigo por onde quer que tu for? Para que você vai temer se tu passar pelo vale da sombra da morte? Ele está contigo. Para que você vai temer se ele diz na sua palavra: se mil cair ao teu lado, 10 mil à tua direita, tu não vai ser atingido. Para que você vai temer se ele diz que ele é o teu socorro? Para que você vai temer se ele te chamou pelo nome? Para que você vai temer se ele, quando você estava no ventre da sua mãe, ele lhe conheceu? Antes que você saísse da madre, ele te santificou. Para que você vai temer se ele diz: aleluia, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Para que você vai temer as afrontas? Para que você vai temer a tempestade? Não temas, não temas, que ele é contigo. Ele te chamou pelo teu nome. Para que você vai temer se ele mesmo disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos. Para que você vai temer por isso? Para que você vai temer, igreja, se ele mesmo disse: quando passares pelo fogo, a chama não te queimará. Se tu passares pelas águas, quando passares pelos rios, eles não te submergerão, porque eu sou o teu Deus. Ei, não adianta temer, não adianta temer. O Deus a qual nós servimos, aonde a gente for, ele vai estar conosco. Para que temer? Não temas, mas bote a sua fé em ação. Não deixe qualquer adversidade abalar a sua fé. Não deixe os problemas abalar a sua fé. Confie nele, que ele tudo fará por você. Amém? Quem crê vai alcançar o de Paulo em nome do Senhor.